Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando aquele likezão. Antes de começar o duelo, o uso de aura é permitido para hoje. No entanto, como não se trata de um duelo até a morte, se um dos duelistas estiver em perigo, eles vão acabar intervindo. Eles concordam com as regras propostas. O Prota concorda e o Ichiavan também. Deus estava assistindo a luta de hoje. Que comece o duelo. O Ichiavan já fica no seu modo de batalha, dizendo que ele cuidou bem do lenço, certo? E o Prota pergunta o que ele vai dar, tá carente? Pergunta de novo o que ele vai dar caso ele vença essa luta. Será que essa espada não ficaria bem comigo? O Ichiavan fica putinho, falando que ele é um desgramado. O Prota fala que ouviu dizer que ser usado para roubar os outros é a cultura do pessoal do Oeste, e que essa espada é algo que você se orgulha bastante. Existe um lugar onde roubar faz parte da vida, e ter coisas roubadas vai resultando na sua morte. Você rouba por desejo, e eu que roubo para sobreviver. Se pergunta quem dos dois é o mais ganancioso. E o Ichiavan não sabe que merda de postura é essa. E o Prota tá falando que espera que ele goste dessa luta. Todo mundo vai se preparando, porque isso foi algo que prepararam somente para ele. Os cavaleiros de Bezid estão empunhando suas espadas longas, então eles esperavam por esse duelo desde o começo. O Prota manda ele vir pra cima e quer ver o quão bom é o sucessor do Conde de Geidar. O Ichiavan já vem bravinho com a sua espadona gigante. Tenta meter a porrada, mas tudo que ele acerta é apenas o chão. E o Prota só pegando distância porque ele não quer ser acertado. E o Ichiavan vindo pra cima com a espada, macetando, mas o Prota consegue defender, mesmo com a espada fininha. Consegue rebater a espada dele para trás e o Ichiavan não para, continua atacando de todos os jeitos, mas o Prota só desvia com um passo, escapando de novo, e a luta continua naquele estado lamaçal e um pouco sujo. Ele estava indo muito bem, se ele continuasse assim, ia dar certo. Todos estavam torcendo pelo Vlad, desviando ataques que usam peso e defletindo os avanços que usam envergadura. Ele se preparou minuciosamente, até a grama está escorregadia, mas este não é um bom ambiente para um espadachim que necessita de fortes apoios no pé. Quem foi a pessoa que pensou em tudo isso? Foi um safado. E o Ichiavan continua macetando, mas parece que a espada dele só corta lama. Fica putinho e fala que ele é um desgramado esguio, só consegue fugir, mas o Prota percebe uma oportunidade naquele golpe longo e de novo só consegue defender e defletir os ataques. E o Ichiavan fica perguntando o que é isso. Ouviu que ele era somente um novato que empunhou uma espada pela primeira vez há apenas um ano. Como ele conseguiu desviar da sua espada, esse moleque é louco. O Prota tenta vir por trás, mas o Ichiavan já vem com outro golpe com seu espadão. Ele só fica desviando como se fosse um Matrix. E o Ichiavan de novo carregando mais outro ataque pesado. E mais uma vez, tudo que ele acerta é apenas a lama. Começa a mandar ele lutar direito. Por quanto tempo ele pretende continuar fugindo? E o Prota tá perguntando quem sabe. E o Ichiavan reclamando do local, falando que isso é um lugar maldito. Sente como se estivesse em cima de um campo lamacento. Se arrastar demais desse duelo, ele vai acabar colocando as variáveis na mão do moleque. Isso é uma humilhação contra um mero cavaleiro sem nome. Talvez seja porque ele rastejou até aqui, vindo de um lugar inferior, mas a forma que ele luta não é nada além de nojenta. Se visse esses seus olhos, até a mulher que te colocou no mundo viraria as costas para você. O Prota, escutando isso, só dá um sorrisinho, falando sem chance. Se ele pelo menos soubesse um pouco de como era a vida na periferia, ele com certeza não falaria isso. Está decepcionado. Achou que os nobres faziam provocações com mais classe. Coisas assim não são nada, são basicamente um cumprimento no lugar de onde ele veio. Começa a tentar atacar, falando que o Conde Geidar pularia de felicidade se visse a expressão que ele está fazendo agora, porque você, o orgulhoso e querido filho dele, está mostrando seu sangue nobre contra um órfão de periferia que acabou de se tornar um cavaleiro. Isso deixa o Ichiavan muito puto da vida e começa a usar aura e dar vários
dos ataques de fogo. Só que de novo o Prota pega a distância e se afasta da luta. De um lado tá o Ichavan boladão e o outro se preparando pra batalha. A sua espada até treme de medo ou de frio. O Ichavan manda ele não pensar que vai ter uma morte pacífica, moleque chatão. E aqui o Godin dizendo que ele aguentou muito bem, mas tudo acaba aqui. Realmente, como esperado do sucessor de Geidar, a profundidade do mundo que ele construiu é diferente. Eles vão ter que aguentar firme de agora em diante. Uma batalha prolongada que os espadalongas se consomem rapidamente. E a estamina acabaria ainda mais rapidamente se alguém usasse aura. Se continuar desviando dos ataques dele dessa forma, ele consegue terminar isso no empate. O Joseph disse que estaria tudo bem se ele perdesse o duelo. Os cavaleiros de Beizid que abertamente me deram chance de treinar com eles. O Sr. Jarg, que é seu professor, e a Dama Alicia, que deixou sua honra comigo. Nenhum deles considerou que a minha chance de vitória era alta, porque eles não esperavam que alguém da periferia conseguisse vencer o filho de uma família Kundal que cresceu recebendo a melhor educação possível. Mesmo perdendo, ainda vai ter alguns ganhos que poderia obter, mas ele não quer fugir disso, não quer desviar e não quer sair correndo, não quer prometer que na próxima vez seria diferente. Ele não quer fazer isso na frente do cavaleiro que destruiu a sua casa. Começa a usar seu mundo, mandando ele prestar bastante atenção. Ele que agora tem a qualificação. Observe o que eu precisei obter para chegar até você, seu maldito. Esses são os frutos da sua luta. A espada diz que o verdadeiro terror de uma técnica com espadas longas não estão nos ataques ferozes, e sim no ataque contínuo que parece não ter nenhum fim. E o Prota desviando, e o Ichavan continua com os ataques. Fica nessa lutinha por bastante tempo, e o Ichavan continua repetindo os mesmos golpes, só que dessa vez com ainda mais destruições. Manda ele morrer logo porque ele não passa de um moleque inferior de merda. Agora as porradas estão levantando ainda mais lama. Alguma vai até pegando no olho do Prota. Mesmo assim ele para com a sua espada de aura. E o Ichavan fica lá no meio da lama como se fosse um porquinho. E o Prota pensa que ele é forte. É a primeira vez que ele luta contra uma esgrima tão áspera e pesada. Dentro do alcance da espada longa, a probabilidade de vitória não está do seu lado. Sendo assim, só existe uma forma de lidar com isso. E o Ichavan preparando o golpe porque viu que ele veio pra cima. O Prota desvia de um ataque bem de perto e se aproxima mais, dizendo que vai avançar cada vez mais colado, vai avançar cada vez mais para perto dele. Seguir em frente é seu único caminho, além do limite da vida e da sua morte. O Ichavan fica surpreso que ele chegou bem do ladinho. Ele fica dentro do peito do inimigo, assim ele não consegue fazer um ataque. Mesmo assim, o Ichavan consegue bloquear o golpe no último segundo, só que dessa vez o Prota bateu e mandou ele para longe. Ele não vai conseguir fugir, agora é ele que vai pra cima. O Ichavan fala que esse moleque tá ficando arrogante, pega um monte de lama e vai jogando pra cima, acertando de novo no olho do Vlad. No mesmo momento já vem preparando uma estocada com a sua espada grande. Ele fica com um sorrisinho pensando que agora vai acertar bem nos peitos, mas o Prota só usa o seu ombro para receber esse golpe. O Godin diz que isso é uma técnica de armadura, como ele conhece uma habilidade única da Ordem dos Cavaleiros Sagrados. O Prota diz que o golpe foi pesado, quase não conseguiu desviar o suficiente. E o Ichavan perguntando que truque novo é esse, moleque? Isso não é o bastante. Vem preparando o soco e do outro lado o Prota vem preparando a espadada. O Ichavan dá-lhe um socão bem na cabeça do Vlad, mas quem sai perdendo essa batalha é ele. Sua mão fica toda quebrada e o Prota feliz porque aprendeu alguma coisa com o velho Lamute. A espada diz que agora é o momento certo para ele dar o seu golpe. Do lado ele carrega o ataque, do outro o Ichavan carrega o seu golpe. Os dois porradão vão batendo de frente, dando uma grande explosão de aura. A Alice fica preocupada se ele se machucou ou não, mas não consegue ver nada porque a lama e a fumaça está na frente de tudo. Mas uma aura verde vai se sobressaindo pelo meio da fumaça e o Prota conseguiu dar o seu ataque, dizendo que venceu. Pergunta se pode escolher a sua recompensa. O Godin fica calado por um tempo, mas o Prota manda ele
responder agora mesmo. E o Godin fala que sim. Finalmente, sua espada chegou até esse cara. Ele se lembra do que ele disse naquele dia. O garoto que lhe guiou. Um cavaleiro só recebe o que é de direito. Seu nome não era Stanga como ele disse antes. E ele não tinha 42 anos de idade. Ele ofereceu um valor injusto, por isso vai devolver essas coisas. No entanto, vai levar a cabeça dele consigo. Este é um preço justo e é o seu direito como vencedor da luta. O prota fala que ele, como recompensa por essa batalha, vai ficar com a espada do Ichavan. O Godin fica pensando que o moleque é brabo. Isso não acontece, mas poderia. A Alicia fica surpresa e todos os cavaleiros de Geidar ficam nervosos com isso. E o Ichavan fica com a carinha de otário que foi derrotado. O prota fala que esse é um preço justo e é seu por direito como vencedor da luta. No castelo, o Joseph vai recebendo notícias urgentes sobre Deimar. Mas ele fala que fez o seu melhor com seu plano. Ainda assim, era uma missão complicada para ele. Só espera que consigam evitar o pior resultado. Começa a ler o papel e diz que não esperava por isso. Pergunta do Gordon. Ele acha que o Ichavan de Geidar era um oponente fácil. Mas o Gordon fala que não. Ele pode estar no meio dos seus 20 anos. Mas nenhum único outro cavaleiro nessa faixa de idade brilha como ele na região do oeste. Alguns até esperam que ele se torne o maior cavaleiro deles. O Joseph fala que sim, planejou com tudo isso em mente. O filho mais velho do Conde Geidar, o Conquistador do Oeste. Ele era o melhor oponente para a estreia do Vlad, contanto que seja alguém forte que todos já saibam. Mesmo que o Vlad perdesse, as pessoas não veriam isso como nada além do esperado. Além do mais, se ele conseguisse aplicar pressão no Ichavan pelo menos uma vez, então seu valor como cavaleiro aumentaria mais um pouco. Além do mais, se ele tivesse perdido o lenço, então Alicia não teria escolha se não se tornar para si a mão de Bayezid. Ele realmente continua o mesmo. Pergunta do Gordon sobre aquilo que ele pediu antes. Eles já terminaram as preparações, mas manda jogar tudo fora. O Gordon fica pensando que como pode? Ele fez tudo sozinho, virou um note para fazer aquilo. Mas o Joseph diz que vão precisar recomeçar do zero. As coisas mudaram. Parece que embora ele tivesse preparado para a pior das possibilidades, ele não se preparou para a melhor dela. Realmente nem sabe como reagir nesse momento. A reunião continua e o Godin fica pedindo a espada de volta, mas o Jagger fala que não viu nenhum problema com o acordo. Mas o Godin fala que isso aí daria trabalho demais de fazer depois. Mas o Jagger fala que esse é um problema que eles vão resolver entre eles mesmos. Godwin diz que pedir em troca a espada de seu adversário por um simples duelo, como esperado, isso é algo que passa dos limites. Mas o Jagger fala que não foi um simples duelo, e quem começou com isso sem pensar nas consequências foi você mesmo. O Godwin fica pedindo o que ele quer, mas o Jagger fala que ele nem deveria perguntar sobre isso, já sabe muito bem. O motivo pelo qual ele pegou a espada não sabe. O Godwin fala que sabe sim, pelos olhos. Então, as negociações falharam. No fim das contas, vai ver ele em breve novamente. Mas o Jagger manda ele escolher um bom dia, assim pode buscá-lo pessoalmente também. E o Godwin, antes de ir embora, manda dar tchau pro garoto por ele, e vai se saindo. E o Jagger só consegue pensar no menino. Parece que ele está envolvido com alguém realmente aterrorizante. E a Alicia conversando com o servo, que não precisam mais aceitar a proposta do Joseph. Ele fala que sim, já que ele rejeitou a proposta de Geidar, usando até mesmo seu próprio cavaleiro. Ela fala que isso é bom, embora Bayezid seja extremamente confortante, não gostaria de dar a eles uma desculpa por agirem assim. Aliás, um cavaleiro como Vlad não é algo usual. O servinho fala que não, e ela começa a querer saber até onde ele acha que ele vai. Mas o servo fala que se ele continuar evoluindo assim, ele vai ser a imagem do norte com a entrada da nova geração. Além do mais, essa é uma previsão modesta, o potencial dele não é algo tão trivial assim. A Alicia fala que é como esperado, não é fácil ser líder de uma família. Além do mais, não existe garantia que algo assim não vai acontecer novamente. Melhor do que ser manipulada pelos inúmeros nobres que cobiçam o poder de reinar.
ela prefere ter um cavaleiro sem passado e sem título do seu lado. O Servin já começa a ficar nervoso. O que? Você não tá falando isso? Ela fala que sim, já que é uma ótima oferta para os Beizir também. É quase como um pacto de sangue. O Servinho fala que pode ser um pouco cedo, mesmo que ele tenha um título agora de nobreza como cavaleiro, ainda é demais. A Alicia diz que ele é aquele que representa o norte. No fim das contas, você precisa tomar as coisas antes que tomem de você. Não acha que isso é melhor do que se casar com alguém estranho? O Servinho fala que sim, é verdade. Além do mais, suas ações são admiráveis. O Prota mais uma vez estava na montanha, só que agora a cobra estava feliz porque estava bebendo cerveja. O Prota fala que oferecer cerveja como tributo foi a decisão correta. A espada fala que sim, já que é uma bebida bem cevada, creio que vai combinar com o espírito da terra. A cobra fica tão feliz que começa a enrolar nele e dá até mesmo um pouco da sua força, e o Prota absorve tudo o que a cobra lhe dá. A espada diz que essa bebida claramente conseguiu dar um bom retorno. Ele ganhou a dádiva da serpente branca, é quase como uma vida extra. O Prota fica tão feliz que começa a ficar alisando a cobra, agradecendo por isso. Depois, a Alicia fala que ele estava um pouco desconfortável. Será que ele estava ferido? Viu ele despejando um pouco de álcool na colina também. O Prota fala que sim, estava fazendo uma espécie de comemoração. Toda vez que ele vinha aqui, acaba conseguindo alguma vitória exuberante. Então começou a pensar que os antigos líderes da família estão lhe dando favor. A Alicia fala pro Jarg entregar uma carta para a Lady Orxana. Manda dizer ela depois de tanto tempo finalmente está sentindo o acolhedor calor dos laços sanguíneos. E a outra carta que ela tem é pro Joseph. E depois de ter experienciado tantas dificuldades com a região oeste e a região central, ela finalmente entendeu em que lado Deimar deveria estar também. O Jagger fala que entendeu. Eles vão entregar a carta o mais rápido possível. A Alicia fala que ele, o cavaleiro que protegeu sua honra, Vlad, concorda plenamente com o que ele disse que os antigos favorecem ele. Por isso preparou algo. Gostaria de oferecer algo que vem sendo passado de geração em geração. Uma gema. A espada começa a dizer que se lembra disso. É o âmbar do elfo. E acabou.